Barba ensopada de sangue, terceira parte, capítulo 11. Espera a chuva parar durante 2 dias, mas no terceiro fica evidente que não vai parar tão cedo. Os fósforos não riscam. Gotas d'água escorrem pela tinta branca da velha geladeira, como se ela a transpirasse de febre. A umidade empapa seus cabelos oleosos e os pelos da cachorra. Carrega a mochila de acampamento com 2 mudas de roupa, toalha, um sabonete, escova de dentes, a faca de cabo de tatu, o saco de dormir bem enrolado, 2 isqueiros, um espelhinho, uma garrafa de água mineral, um quarto de queijo colonial, um salame, 2 pacotes de biscoito recheados, bananas passa, algumas maçãs e um pacote de ração canina. Tudo dentro de sacolas plásticas. Veste um conjunto de abrigo esportivo, a jaqueta impermeável, os tênis de corrida e um boné. Fecha bem as janelas e espera a Beta sair para a rua antes de trancar a porta e esconder a chave debaixo de uma pedra, entre as folhagens do vão do prédio. Dá 2 pancadinhas nas costelas da cachorra e ela abana um pouco o rabo. O frio do inverno ficou para trás, mas o dia não consegue forçar passagem pelo céu carregado. Depois de pensar um pouco, decide sair para o lado da Ponta da Vigia. Passa pelas mansões de veraneio desocupadas em terrenos desmatados até chegar ao costão. A trilha vai ficando mais estreita e íngreme, enquanto a vegetação nativa toma conta do caminho. Quando a encosta começa a despencar em direção ao mar, a grama cede lugar a bromélias, cactos e pequenos arbustos de restinga, capazes de aguentar os ventos constantes e arrancar vida do solo salino. Folhas espinhentas beliscam as pernas de sua calça de abrigo. Beta não se intimida e avança em seu ritmo vagaroso e tenaz, desaparecendo em trechos de trilha cobertos de capim alto. A trilha desemboca nos calhaus de granito escurecidos pela chuva, e ele procura um acesso mais elevado, que possa ser transposto pela cachorra. O caminho é traiçoeiro, e ele dá um passo de cada vez. Seus pés resvalam nas pedras lisas e afundam no barro até os tornozelos. Do meio da encosta, ele avista em meio às pedras piscinas naturais escudadas contra as ondas e cobertas por grossas camadas de espuma parda. Avança com cautela, até que a encosta do morro se atenue e a pequena mata ceda espaço de novo à grama rasteira, de um pequeno loteamento residencial desmatado e, em sua maior parte, desocupado. Perto da única casa construída, um homem grita alguma coisa e vem caminhando em sua direção. Beta se retesa inteira e rosna na direção do estranho. O homem para a 10 metros de distância, ajeita o chapéu de palha e põe a mão no cabo do facão preso à cintura. Não pode passar aqui, propriedade privada. Tô seguindo a trilha até a silveira. Tem que voltar. Não vou entrar no terreno, vou contornar pela beira. Não pode invadir aqui. O vigia cospe no chão e aponta para uma fileira de marcos de pedra fincados na terra, a poucos metros das ondas. Aquilo ali é o limite do loteamento? É. Isso é totalmente ilegal. Não é problema meu. Tem que voltar. Não vou voltar. Estala a língua nos dentes para chamar a cachorra e segue caminho morro acima. O homem vem atrás dele. Ei! Não me obriga a... Ele se vira e começa a tirar a mochila dos ombros enquanto avança em passos firmes na direção do vigia. Beta rosna de novo. Sai da minha frente e me deixe em paz, ou eu juro por Deus que vou te matar agora mesmo. A mochila cai sobre a grama e o vigia recua. O facão foi tirado da cintura, mas o homem mantém a arma abaixada com o braço rente à coxa. Os dois ficam se estudando algum tempo, até que o vigia começa a ir embora sem dizer uma palavra. Põe a mochila de volta nos ombros e retoma a subida do próximo morro.
A chuva se intensifica e escorre em filetes pela rampa de grama rasteira, entre montinhos de bosta de vaca. No meio da subida, 3 cavalos gateados e uma égua branca saem de seu transe contemplativo e entram em estado de alerta com a sua aproximação. Suas crinas foram aparadas e seus corpos tesos parecem impermeáveis à chuva. Sente um impulso despropositado de montar neles, e um dos cavalos pisa firme com a pata dianteira, como se soubesse. No costão da ferrugem, ele inspeciona alguns acessos íngremes que descem pelos penhascos e encontra entre os penedos um abrigo natural, repleto de desenhos rupestres. Passa a primeira noite ali dentro, depois de trazer a cachorra no colo, se secar da melhor forma possível e se encolher dentro do saco de dormir. Usa o isqueiro para pesquisar os padrões triangulares e os grandes círculos e losangos que cobrem as paredes de pedra, mas os desenhos parecem indecifráveis. Não pode imaginar os povos antigos tentando representar nada além de peixes, ondas, flechas e corpos celestes, mas as formas geométricas desenhadas na caverna não remetem a nada disso. São códigos para outras pessoas. O lugar está seco e limpo, exceto por uma garrafa de plástico verde e os restos da cera esbranquiçada de uma vela que podem ter sido deixados por um pescador solitário ou um eremita. Quando anoitece, o breu é completo. As ondas batem ali perto, mas o estrondo de seus golpes soa afastado. Aos poucos, o rumor subterrâneo e o cheiro azedo de água do mar estagnada conferem ao antro um clima estranhamente aconchegante, e ele dorme tranquilo. Continua caminhando para o sul por alguns dias. Sobe e desce morros, tendo à esquerda o mar e os penhascos, e do outro lado, se estendendo por quilômetros de continente até a muralha verde escura da Serra do Tabuleiro. Uma paisagem de encostas e planícies em que se alternam casas de veraneio, lotes desmatados, ilhas de mata nativa, dunas cobertas por uma teia escura de gramíneas, plantações de arroz, pastos para o gado, lagunas e estradinhas de terra. Quando a chuva diminui, pode enxergar dos lugares mais altos as pistas de asfalto da BR e as aglomerações urbanas à beira da rodovia. A tapeçaria de contrastes vívidos se ilumina nos momentos raros em que a chuva cessa e as nuvens rareiam o suficiente para deixar passar alguns raios de sol. Anoitece e amanhece, como sempre, mas ele passa dias sem ver uma sombra. Não troveja, nem venta. Percorre as praias com pressa e volta assim que possível para os morros, vales e costões. Encontra restos de fogueiras e acampamentos em clareiras à beira das trilhas abertas por rebanhos de gado que galgam as encostas à procura de pasto. Na superfície de algumas pedras, à beira da praia, há círculos polidos e talhos longitudinais usados pelos indígenas para amolar seus instrumentos há milhares de anos. Caminha devagar para que a cachorra consiga acompanhá-lo e faz grandes desvios para evitar os trechos mais difíceis. Às vezes, ele a carrega no colo pelas pedras e às vezes ela fica esperando ele voltar. Ela mastiga a ração mais rápido que o normal e parece surpresa quando a porção acaba. Quando passa pela Praia da Ferrugem, busca abrigo por algumas horas no bar do Zado. Come um pastel e uma coca, e estende o saco de dormir sobre uma das mesas protegidas pelo telhado, na esperança de secá-lo um pouco. A chuva incessante afastou até mesmo os surfistas, e o guri que atende no caixa pergunta se ele está perdido, e passa o tempo todo vigiando seus movimentos. Na Praia da Barra, um homem de roupão lilás, fumando um charuto na varanda do segundo andar de sua casa, em frente ao mar, acena quando ele passa e ele acena de volta. Na trilha para a Praia do Ouvidor, ele passa por um homem de capa de chuva azul pescando com um molinete
e encontra 2 pontas de flecha num pequeno deslizamento de solo arenoso erodido pela chuva. As pousadas e bares no canto sul da Praia do Rosa ainda estão fechados ou em reforma. Betoneiras, pás e pilhas de tábuas descansam em canteiros de obras alagados e temporariamente abandonados. Não viu nenhuma alma viva naquele dia inteiro. Portanto, nem pensa antes de tirar a roupa e tomar um banho no chuveiro da praia, instalado na pequena praça de areia que fica entre os bares. Consegue dormir limpo e seco no deck de uma galeria de lojinhas construída sobre a faixa de areia que margeia a estrada de chão batido. Pela manhã, acorda com os latidos de Beta e enxerga alguns carros estacionados ali perto. Um surfista está praguejando enquanto tenta fechar o zíper da roupa de neoprene no deck da loja ao lado. Ele se levanta e oferece ajuda, mas o rapaz ruivo e branquela recua alguns passos, diz que não precisa, cata a prancha colorida e se afasta na direção da praia com o zíper ainda aberto. O mar está enorme e de vez em quando se vê uma pequena figura corajosa de roupa preta dropando uma parede e abrindo um rasgo na superfície de uma onda. A chuva não parou e o comércio não abriu as portas, mas a presença de surfistas guiados por boletins meteorológicos e provavelmente vindos de longe para aproveitar o swell portentoso indica que deve ser sábado ou domingo. Percebe que perdeu a conta dos dias. Naquela manhã, ele atravessa o próximo morro e vai dar na Praia do Luz, e depois na praia de Ibiraquera. Ali aparece um vento gelado e intenso, e ele começa a tremer violentamente de frio. Come o resto da comida que tem na mochila, e em vez de seguir pela praia, pega a estrada de chão batido e caminha até o primeiro entroncamento. Alguns carros de passeio aparecem de tempos em tempos, mas não param. Por fim, um motorista de uma picape branca vê o sinal de carona e encosta. Cumprimenta o homem ao volante pela fresta aberta do vidro. Bom dia. Boa tarde. Para onde tu tá indo? Para Tubarão. Vou pegar a BR. Queria ir para onde? Garopaba. Posso te deixar em Araçatuba. Serve. Obrigado. O cachorro precisa ir na caçamba. Vou junto com ela. Ela pode pular para fora. O motorista olha para frente com uma das mãos na alavanca do câmbio e a outra segurando ao mesmo tempo o aro do volante e uma cigarrilha acesa. É um loiro rechonchudo e meio avermelhado, com a barba por fazer. Está vestindo um blusão de tricô cinza, cachecol e boina. O fedor de alcatrão sai pela janela. A borracha dos limpadores range 3 vezes contra o vidro do para-brisa. Ah, que se dane, entra aqui mesmo. O motorista se inclina para puxar o trinco da porta do passageiro. Com a cachorra? Ele assente com acenos de cabeça e um gesto de mão convidativo. Põe a mochila no assento do meio e acomoda a cachorra entre os teus pés. Vou encharcar teu carro. Isso seca no primeiro solzinho que abrir, não esquenta. A picape sacoleja na estrada cavucada pela chuva. O motorista sopra a fumaça por entre as frestas da janela e pigarreia de tempos em tempos. Vindo de onde? De Garopaba mesmo. Trabalha aqui em Ibiraquera? Não, só tô passeando. Na chuva? Saí de casa achando que ia parar de chover em 2, 3 dias, mas já não sei se foi uma boa ideia. A enchente em Blumenau tá ficando feia. Um amigo meu trabalha no porto de Itajaí e disse que a água não para de subir. Tá tendo enchente, é? Tu não viu na TV? Não passa outra coisa no jornal. Já começaram a mandar doação para os desabrigados e já começaram a roubar também. Sem falar que agora eles têm desculpa para atrasar essa duplicação da BR mais uns 2 anos. Cada mês de atraso na obra é mais uma mansão de 10 suítes em cima do morro. Em área de reserva natural, claro. Empreiteiro, fornecedor, todo mundo nadando em dinheiro federal. A obra devia estar pronta agora em 2008. No projeto original,
Esqueceram de incluir a ponte de Laguna, o túnel do Morro dos Cavalos, um monte de coisa. Na última revisão do PAC, adiaram para 2010. Vou te dizer quando vai ficar pronto. Nunca. Literalmente, nunca. Quando um trecho da estrada fica pronto, o outro trecho que tinham aprontado 2 anos antes já precisa ser reconstruído. O asfalto que botam é que nem casca de ovo. Essa ladroagem não tem data para acabar. Tu usa muito a estrada? Toda hora. Sou engenheiro. Tô com 2 obras aqui e vim dar uma olhada por causa dessa chuvarada. Os caras querem a casa pronta para dezembro, mas já avisei que podem tirar o cavalinho da chuva. Literalmente. Os faróis de um caminhão velho surgem no meio de uma curva e a picape derrapa. A freada quase faz o veículo cair no valão à beira da estrada. O motorista pragueja. Mas que corno! Que corno, filha da puta! Olha só o que eu achei caminhando pelo costão. Ele abre o bolso lateral da mochila e tira as 2 pontas de flecha. O que é isso? Pontas de flecha. O motorista joga a ponta da cigarrilha pela fresta e desvia os olhos da estrada um instante para olhar as 2 pedras triangulares que ele mostra na palma da mão. Tem certeza? Sim, olha as bordas lascadas. A pedra é lisinha, foi polida. O motorista vira a cabeça de novo, mas dessa vez não olha para as pedras, e sim para ele, fazendo uma rápida inspeção de cima para baixo. A conversa morre. Ao desembarcar no asfalto, ele pede desculpas por ter molhado o banco do carro e oferece uma das pontas de flecha de presente. O motorista agradece e guarda a pedrinha dentro do porta-luvas. Tenta pegar outra carona no acostamento perto do trevo de Araçatuba, mas ninguém para e ele começa a ficar com fome. Entra na lanchonete ao lado do ponto de ônibus e pede 2 pastéis de carne e uma coca. A moça do caixa vira a cabeça para os fundos do estabelecimento à procura de alguém que não está ali e em seguida o encara. Tu tem dinheiro? Claro que tenho. Percebe que está pingando uma poça d'água no chão e vai comer na pequena área coberta do lado de fora. Joga metade do segundo pastel para a cachorra. Paga a conta e sai andando pelo acostamento em direção a Garopaba, erguendo o dedão para as picapes, caminhões e carros velhos. Mas ninguém para. Em pouco tempo ele desiste de olhar para trás toda vez que escuta um motor roncando. Perto dos quebra-molas e travessias de pedestres, os motoristas reduzem a velocidade e espiam com curiosidade um homem barbudo e o cachorro andando na chuva. A chance dele conhecer alguma dessas pessoas que vão para Garopaba não é pequena, mas ele jamais reconheceria ninguém através dos vidros embaçados de um veículo em deslocamento. Por via das dúvidas, corresponde a todos os olhares sorrindo e abanando. Uma mulher ri de volta, mas não para o carro, e uma outra corresponde com um olhar penetrante de indiferença. Um homem faz menção de encostar sua van, mas desiste no meio da manobra e acelera fundo. 1 ou 2 quilômetros depois, avista o Morro da Pedra Branca, à esquerda, e decide sair da rodovia e continuar pela estrada de chão batido da Encantada. É surpreendido por uma noite abrupta e se abriga na garagem em construção de uma casa vazia, não muito distante da rodovia. Pôde enxergar os faróis dos veículos passando à distância, mas escuta apenas a água que pinga do telhado e o coacho desesperado dos sapos no terreno alagado atrás da casa. A cachorra insiste em mastigar a pelanca na dobra de uma de suas patas traseiras, clicando os dentes incisivos e arfando. Ele deita no saco de dormir, mas, pela primeira vez em dias, não tem sono. Vira de barriga para cima, põe as mãos atrás da cabeça e tenta enxergar os caibros de madeira do telhado na escuridão. O ar frio tem cheiro agradável de argamassa molhada que lembra a garagem em que gostava de matar tempo na infância. Canções preferidas começam a aparecer uma atrás da outra em sua cabeça e ele se surpreende ainda em tê-las na íntegra na memória. Canta baixinho
e aos poucos vai elevando a voz até que esteja botando os pulmões para fora nos refrões. São músicas que sua mãe e seu pai ouviam quando ele era pequeno. Vê a mãe, ainda jovem, cantarolando calça nova de riscado, paletó de linho branco que até o mês passado, lá no campo, ainda era flor. Enquanto poda as azaleias cor-de-rosa e os buquês de noiva branquinhos no jardim da antiga casa em Ipanema, numa tarde de domingo, com o disco tocando em volume alto dentro da sala. O pai privilegiava álbuns de tango e de música gauchesca, e por causa disso ele consegue murmurar a melodia de alguns sucessos de Gardel e cantar de cabo a rabo a maior parte das canções vencedoras da Califórnia da canção nativa. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou o menor do que penso. Ele canta em contraponto com a gritaria dos sapos e grilos. Quanto mais alto canta, mais seu corpo se aquece. Nunca mais ouviu canções tão bonitas quanto aquelas que seus pais ouviam. Onde estão esses vinis? Foram divididos na separação. O pai guardava os seus, disso ele tem certeza. Ninguém lembrou dos vinis. É revoltante pensar que podem ter sido vendidos por uma bagatela ou entregues a Dante. O irmão ficou fissurado em blues antigo na adolescência e por muitos anos escutou apenas isso, e bandas underground ou independentes, que ainda não tivessem caído no gosto de todo mundo. Cantores ingleses choramingando que só chove na cabeça deles. E Viviane era a única pessoa que conheceu na vida que gostava de música clássica, a ponto de ir com frequência aos concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre e arrastá-lo a recitais. Ela sabia mais sobre as peças e compositores do que o texto do folheto. Para ele, a experiência era ambígua. Às vezes saía arrebatado da sala de concerto, mas não tinha vontade de ouvir nada parecido de novo. Por algum motivo, seu ouvido não retinha a música que havia escutado. Nenhuma palavra para descrever suas impressões. Nenhuma ideia da diferença entre Bach e Mozart. E apenas uma vaga noção de que tem aquela musiquinha famosa do Beethoven. E, no entanto, uma melodia em particular jamais foi embora. Só uma. Aquela que Viviane dizia ser sua preferida. E que chamava de O Meu Noturno do Chopin. Essa música, ou eu, ela dizia. Ele a murmura agora, bem baixinho, desafinando com toda a certeza. Mas a linha melódica ressoa em toda a sua placidez lunar, com notas precisas de piano na câmara da sua imaginação. No dia seguinte, ele escala a trilha íngreme que leva ao topo da Pedra Branca. Descobre que, por trás da pequena torre de rocha escarpada, que se vê da estrada, há uma muralha de pedra comprida e estriada de líquens. No topo da pedra se depara com uma mulher muito bonita, de colante e abrigo de malha praticando yoga. Solta a cachorra no chão depois de tê-la carregado pelo último lance difícil da trilha e observa a mulher sem ter certeza do que está vendo. Ela está sentada numa posição estranha, de pernas cruzadas, toda molhada, com os cabelos pretos e muito curtos, colados à cabeça. Seus passos finalmente a despertam do transe meditativo, e os dois ficam se encarando um tempo, sem entender muito bem a presença um do outro. Ele tira as últimas 2 maçãs da mochila, e eles comem juntos e conversam. Ela conta que está fazendo um retiro num espaço de meditação próximo dali, e explica que estão sentados no local exato de um dos maiores portais energéticos da América do Sul. Dá para sentir, não dá? Os primeiros moradores da região falavam de uma carruagem de luz que saía da lagoa ao sul e cruzava o céu até desaparecer atrás da Pedra Branca. Ela desenha a trajetória da carruagem com um dedo apontando. Mesmo borrada à distância pela chuva, a paisagem é ampla. Para além da rodovia,
Os charcos e campos alagados fazem com que tudo lá embaixo pareça ter se transformado numa imensa lagoa e as dunas e morros da ferrugem se deixam entrever entre contornos fantasmais contra o céu cinza fosforescente. Ele se despede da moça, desce a trilha e segue caminho em direção aos morros de trás da encantada. A estrada de chão batido passa por uma velha serraria de engrenagens de madeira movidas a água e por um moinho de farinha de mandioca tracionado por bois. Crianças de uniforme azul e branco, carregando guarda-chuvas, saem de uma minúscula escola municipal e apontam para ele rindo e cochichando sem vergonha alguma. O último poste de luz termina em 2 casas de madeira cercadas por hortinhas e pastos delimitados por cercas de arame farpado. Depois disso, a trilha desaparece e ele não vê mais ninguém por dias. Na segunda manhã, perdido nesses morros, ele desperta com a claridade quente do sol. Passarinhos cantam e se esbarram em voos rasantes. Os cortes pulsam, as sombras. Ele despe a jaqueta e a camiseta e recebe o sol no topo da cabeça, no nariz, nos ombros. Lagartos com caudas enormes esquentam o sangue estirados em pedras mornas, olhando para o alto como mártires. Ele estende todas as roupas e o saco de dormir nas pedras. Pega o sabonete e procura um córrego para tomar banho. A cachorra o acompanha, tentando abocanhar moscas em pleno voo. Abastece a garrafa d'água e fica pelado no sol do meio-dia até se secar. Metade do céu está azul. Borboletas e cigarras disputam espaço na relva, e a atmosfera vai sendo preenchida por zunidos de timbres variados. Folhas de capim balançam com a aterrissagem de grilos. Um arbusto miúdo está com folhas tomadas de vespas vermelhas, que não se parecem com nada que ele tenha visto com os próprios olhos, ou mesmo em fotografias ou documentários. Ele se agacha e as observa por um longo período. De tempos em tempos, elas se movem alguns milímetros, todas juntas, em perfeita sincronia, reconfigurando a ocupação do arbusto. Olha em volta e não faz a menor ideia de onde está. Sabe mais ou menos por onde chegou e em que direção precisa continuar. Um odor fértil sobe da terra úmida aquecida pelo sol. Mamangabas pretas e peludas pairam no ar, polinizando as orquídeas. A metade encoberta do sol começa a avançar sobre a metade azul, e soam trovoadas muito distantes. Ele resolve partir de novo e caminha pela crista do morro, abrindo caminho pelo meio do mato. No curto espaço de tempo entre o cair da noite e o retorno da chuva, ele se depara com um vale de vegetação rasteira, coberto por uma névoa luminosa de vagalumes. Não ousa se mover, como se um único passo pudesse espantar de uma só vez os milhares de besouros e desfazer o encantamento. Pingos grossos começam a cair e os pontinhos de luz verde vão se apagando. Encontra abrigo improvisado debaixo de uma árvore frondosa e no meio daquela noite acorda com a cachorra uivando. Ela se afastou um pouco e ele não consegue vê-la. É a primeira vez que escuta isso e sente uma culpa estranha, como se estivesse bisbilhotando um momento íntimo do animal. Os uivos são longos e espaçados e ficam sem resposta. No fim do dia seguinte, ele percebe que está caminhando pela crista do Morro do Freitas. À esquerda, avista as ruas e as casas de Paulo Lopes, e à direita, a Costa do Macacu e a Lagoa do Siriú. Em algum lugar ali perto devem estar os terrenos que os filhos de Santina herdarão. Passa mais uma noite ao relento. Já não se incomoda de estar molhado e a fome que vinha rasgando seu estômago nos últimos dias desapareceu. No outro dia continua andando, de um cimo ao próximo com passos lentos, seguido um pouco atrás pela cachorra.
evitando as estradas e plantações, até se aproximar do centrinho urbano da Praia do Siriú. Desce o primeiro caminho que encontra, para na primeira lanchonete que aparece e pede um X-coração. O som da sua própria voz ecoa dentro da sua cabeça e ele percebe que não pronunciava uma palavra desde a conversa com a Yogi na Encantada. 2 jovens de boné e calças de skate largas bebem cerveja e fumam um cigarro na mesa ao lado, desabados em suas cadeiras de plástico. O diálogo é cripto, mas parece se referir a uma festa e a uma guria que estava na festa. O magrinho fala mais e o fortão escuta enquanto brinca de ligar e desligar o alarme do carro estacionado bem em frente. A pequena televisão suspensa na parede exibe um filme dublado, mas o volume é quase inaudível. A moça grávida de avental branco e touca higiênica que está atendendo os clientes e operando a chapa ao mesmo tempo, aparece com um X e uma bandeja com guardanapos e sachês de molhos. Seu estômago contraído só tolera metade do sanduíche. Deixa o resto para a cachorra comer, sobre um canteirinho de grama ao lado de um poste. Um boletim de notícias entra no intervalo comercial e mostra cenas da enchente. Um rio de corredeiras achocolatadas corta uma rodovia ao meio. Homens remam barcos em meio a um arquipélago de telhados. Famílias acampadas num ginásio esportivo. Pede cigarro para os rapazes. Eles o encaram, sem reação, e ele pede de novo. O fortão levanta, vem até sua mesa e oferece um maço. Espera ele retirar um cigarro com as unhas compridas e sujas de barro e acende o isqueiro diante do seu rosto. Ele agradece, dá algumas baforadas sem tragar e arremessa o cigarro queimado até a metade no meio da rua empoçada. Barbaridade, que merda nojenta! Em seguida, limpa a garganta e cospe na calçada. O magrinho solta um riso debochado. De onde é que tu vem, ô maluco? Ele levanta, deixa o dinheiro em cima da mesa, faz um sinal para a moça, dá as costas aos rapazes e vai embora enquanto fala. Tudo começou há muito, muito tempo atrás. Diz com uma fala arrastada e teatral enquanto caminha em direção à praia e aponta para o vulto dos morros. Era uma noite escura e tempestuosa. Que tristeza, escuta um dos rapazes dizer lá atrás. Ri sozinho. Confere se a cachorra está vindo atrás dele e vai pisando com força nas poças até alcançar a faixa de areia. Garopaba está à direita, longínqua e espectral. Caminha para a esquerda, até o começo do morrinho à beira-mar, e percorre uma trilha que não demora a desembocar no costão pedregoso. As ondas batem com gosto nas rochas maiores e espirram para o alto. A chuva se reduziu a uma garoa, e ele vai procurando um caminho que possa ser vencido pela cachorra, mas fica cada vez mais difícil. O caminho das pedras, murmura consigo mesmo. Pisa de uma em uma e vai deixando o Siriú para trás. Durante muito tempo, tudo o que se vê é o topo da próxima pedra. Quando finalmente ergue a cabeça para olhar em volta, se dá conta de que já está anoitecendo. Foi parar no meio de um costão pedregoso, entre o nada e o lugar nenhum, e já avançou demais para voltar atrás. Pisa numa pedra solta e tem a queda amortecida pela mochila, mas bate o cotovelo com força e sente a dor subir pelo braço até o ombro, como um choque elétrico. Testa a articulação, apalpa o braço, um pouco de sangue e latejamento, nada demais. Ergue a cachorra no alto das pedras maiores e somente depois as escala. Progride dessa maneira, até alcançar o limite entre os calhaus de granito e a vegetação. Tenta subir pela encosta, mas a barreira de arbustos é densa e espinhenta demais. Volta até as pedras e um pouco antes da escuridão se tornar total,
Avista um abrigo protegido entre duas pedras grandes na subida da encosta. Chega mais perto e descobre que a cavidade se prolonga por uma passagem estreita, formando uma pequena gruta seca. Deixa a mochila ali dentro. Acomoda a cachorra e senta à beira do nicho triangular, como se fosse um ídolo de pedra colocado no mais improvável e absurdo dos lugares, justamente para não ser visto. O mar em frente é uma grande massa de escuridão mais escura que a noite. Um monstro, ao mesmo tempo invisível e manifesto. Sabe que se encontra bem acima da linha da maré, mas sente medo de qualquer forma. O mesmo tipo de medo irracional que assoma aos poucos quando está nadando sozinho no fundo. Por outro lado, em que lugar estaria mais seguro e protegido? Nada é capaz de atingi-lo nessa posição. Dentro de algumas horas, amanhecerá como sempre e poderá ir embora. Nenhuma surpresa possível nessa noite. Nada pode acontecer. Não ali. Afaga o couro da cachorra, quente apesar de tudo. De súbito, sem que pudesse premeditar, enxerga com nitidez tremenda algo que deseja enxergar faz tempo e começa a chorar de felicidade. Gostaria que Jasmine estivesse ali agora, e Viviane, e seu pai, e sua mãe, e mesmo Dante, mesmo as pessoas que têm vontade de odiar, mas não conseguem. Gostaria que todas estivessem ali agora. Seu pai tinha dito isso uma vez. Tu não consegue odiar nada, guri. Isso não pode fazer bem. Mas é assim, pai, ele responde agora, olhando para dentro do breu. É assim. Vai se sentindo cada vez mais leve, à medida que pensa nessas coisas e adormece, sentado de encosto à pedra. Leva a manhã seguinte inteira para vencer o restante do costão e contornar uma reentrância rochosa em formato de cânion. A próxima trilha atravessa o morro pelo meio de um matagal fechado. O capim e os arbustos cresceram por cima do caminho e ele avança mergulhado quase até o peito na folhagem verde escura, abrindo passagem para a cachorra que vem tropegando logo atrás. Suas pernas vão se acostumando aos poucos ao barro molenga que tomou o lugar da solidez escorregadia das pedras. Às vezes, um balbucio escapa de seus lábios. No alto do morro, a trilha se abre para um vilarejo e uma praia extensa. Os moradores observam sua passagem das portas e janelas das casas, que ficam amontoadas nas ruelas ao pé do morro. Vê pessoas descendo com sacolas cheias de frutas e verduras do interior de um ônibus velho estacionado à beira da estrada de areia. Sobe no ônibus pela porta traseira. No lugar dos bancos, há caixas e engradados cheios de produtos de feira, e no meio do corredor, algumas mulheres munidas de sacolas de pano jogam conversa fora enquanto cheiram abacaxis, apertam mangas e inspecionam cabeças de alface. Ele olha em volta e fica atordoado com a profusão de cores e aromas adocicados. Outros feirantes já entraram pela porta traseira e ele é pressionado a seguir o fluxo do corredor rumo à saída frontal. Dentro do ambiente fechado, ele escuta o chiado da própria respiração e percebe que está um pouco febril. Pega um cacho de bananas maduras, uma pera e 2 laranjas. A mulher atrás dele derruba uma caixa de beterrabas e ele a ajuda a recolher as raízes que se espalham pelo corredor. O velhinho gorducho de cabelos brancos, que está sentado no banco do motorista, pesa os produtos dos clientes numa balança e recebe o pagamento. Ele coloca seus itens no engradado para a pesagem e remexe o bolso externo da mochila molhada até encontrar suas últimas moedas de R$1. Dá? Sobra um pouco. Fica com troco. O bar com deck de madeira isolado no meio da praia abriga somente um gato malhado que não se abala com a presença dos visitantes. Senta no banquinho em frente a uma das mesas e come as frutas,
contemplando a praia de tombo fustigada pela chuva forte. Começa a falar sozinho e a conversar com a cachorra, e se dá conta de que não pode ficar muito tempo parado, ou não conseguirá prosseguir. Levanta, desce a escadinha até a areia fofa e caminha pela praia até o próximo morro. As ondas de ressaca escavaram a duna que dava passagem à próxima praia, expondo uma escadaria de pedra tão regular que parece ter sido esculpida pelo homem. Do outro lado se descortina uma grande extensão de dunas e restingas no contorno de uma praia que se estende quase a perder de vista. Avança em marcha lenta e firme, mirando a distância, sendo empurrado de leve pelo vento que sopra do mar. Passa pelo esqueleto de um boto ou de um filhote de baleia franca, com um crânio crocodiliano descoberto e uma longa fileira de vértebras meio enterrada na areia alagada. Não consegue mais imaginar como era um dia sem chuva. No meio da tarde, ele chega à barra de um rio que flui lento e possante, como lava em direção ao mar, arrastando galhos de árvore vindos de serras distantes. Na outra margem há um vilarejo, e alguns pescadores estão fazendo a travessia arriscada em jangadas estreitas. Um dos pescadores, vestindo capa de lona impermeável, concorda em transportá-lo para o outro lado e pergunta de onde ele vem, para onde vai, se precisa de ajuda. Pensa muito diante de cada pergunta do pescador, como se não a compreendesse e tentasse inventar uma resposta somente por cortesia. Vim de lá, aponta. Tô caminhando por aí, seguindo os morros. Não preciso de nada, amigo. Me atravessar pelo rio já foi muito. A mão do pescador esmaga a sua num cumprimento de despedida. O nativo fica observando a figura hirsuta ir embora, com a cachorra manca no encalço, até sumir na estrada da trilha de acesso à próxima praia. E os outros pescadores vão se aproximando aos poucos, querendo saber do que se tratava. A trilha contorna o primeiro morro rente ao rio e desemboca numa prainha tomada por um rebanho de gado. As vacas perambulam entre as pedras ladeadas por terneiros e os bois erguem a cabeça para vigiar sua passagem. A cachorra começa a latir e uma parte do rebanho se agita e caminha apressada até o fundo da praia, se reunindo perto da bica que jorra com força a água escorrida do morro. Os 2 galpões de pesca estão fechados e um deles tem uma tábua em cima da porta, exibindo o nome de um bar que deve abrir somente no verão. A trilha sobe e desce o morro seguinte e cai numa praia deserta, emparedada por uma encosta verdejante e inacessível. Enquanto ele atravessa essa praia, começam os relâmpagos. Os trovões levam muito tempo para chegar após o clarão, mas demoram para passar. Ele tenta apressar o passo, mas só consegue andar na mesma velocidade. Não tem forças para ir mais rápido e teme sucumbir de vez caso vá mais devagar. Depois de conseguir cruzar a praia deserta, ele sobe até o topo de uma encosta coberta de pasto rasteiro e é surpreendido pela visão de um grande vale paralelo ao mar que se estende até ser engolido pela névoa cinzenta da chuva. A trilha se bifurca e ele opta por seguir pela crista do morro, que separa o vale do mar, porque a noite que se aproxima será de tempestade, e as árvores daquele lado parecem capazes de oferecer um pouco de abrigo. Deve estar começando a anoitecer, é difícil dizer, e ele caminha o mais rápido que pode. Os troncos e ramos das casuarinas à beira do penhasco crescem envergados pelos ventos incessantes e parecem querer saltar para o fundo do vale em busca de alívio. A chuva horizontal fustiga o lado direito de seu rosto. Dentro do bosque, as copas baixas e densas das árvores neutralizam o açoite da intempérie, atenuam o frio e fazem tudo se aquietar um pouco. Está procurando um local abrigado para passar a noite, enquanto escuta o choro de um bebê.
Tenta encontrar uma explicação plausível, como o balido de uma ovelha ou o rangido de um tronco curvado pelo vento. Mas não é o tipo de som que se possa confundir, e na segunda vez não resta dúvida. Olhe em volta pensando em assombrações ou fenômenos improváveis. Um som pode ser carregado tão longe numa ventania? Um pouco mais adiante, avista alguma coisa amarela entre as árvores. Vai se aproximando com cautela. Está com medo do que pode encontrar. A lona amarela foi bem esticada e amarrada às árvores, em posição inclinada para escoar a água e servir de telhado para uma pequena barraca em formato de iglu. O choro de bebê vem dali de dentro, e a luz interna do que provavelmente é um lampião a gás projeta as silhuetas de duas pessoas no tecido de nylon verde. Grita alô e bate palmas, a alguns metros de distância. O zíper corre e a porta de tecido cai. Uma cabeça de cabelos pretos e compridos e óculos com lentes fundo de garrafa se estica para fora. O casal se chama Jarbas e Valquíria, mas ele prefere ser chamado de Pato e ela apenas de Val. O bebezinho tem 1 ano e 1 mês e se chama Ítalo. São de Santa Cruz do Sul e vivem a maior parte do ano numa comunidade ecológica. Pato sai da barraca e se agacha ao lado dele na pequena área protegida pela lona, abraçando os joelhos com os braços. É muito magro e seus óculos ampliam seus olhos como lentes de aumento. A juba de cachos pretos e emaranhados forma uma cachopa em volta de sua cabeça. Val se inclina um pouco para dizer olá e dar uma boa olhada no visitante. Tem lábios finos, sobrancelhas grossas, cabelos lisos e curtos, e uma mancha rosada no alto da bochecha esquerda. Nenhum dos dois sorri em momento algum. Mesmo após dias ou semanas de chuva incessante, o acampamento deles está seco, o que também significa que Pato e Val se instalaram ali faz bastante tempo, antes da chuva começar. O terreno um pouco inclinado favorece a drenagem. Eles cavaram canaletas em torno da barraca e montaram um pequeno fogareiro abastecido por um botijão de gás em miniatura. No cantinho há um guarda-chuva preto e algumas sacolas de plástico atadas e cheias de lixo. Pato acende o fogareiro, põe uma chaleira para esquentar e começa a preparar uma cuia de chimarrão. A criança chora sem parar e pelo jeito está chorando há muito tempo. Mas os pais conseguem desligar ou ignorar o instinto de proteção e permanecem imunes aos guinchos angustiados. Estão acampando aqui faz tempo? Quase 1 mês. A gente veio quando o Ítalo completou 1 ano. Tomei um susto quando ouvi o berreiro dele. Ele está com febre. Mas vocês têm algum remédio? A gente levou ele no posto médico da Pinheira ontem, diz Val. Ele tomou um remedinho. Os dois falam muito devagar e antes de responder qualquer coisa fazem uma pausa longa o bastante para dar a impressão de que não responderão. O que vocês estão fazendo aqui? Como assim? Por que vocês estão acampando aqui nessa chuva? Por que tu tá andando pelos morros nessa chuva? Eu não sabia que ia chover até o fim dos tempos quando saí de casa. E a gente também não sabia quando veio acampar aqui. Val entrega um embrulho de papel alumínio para o companheiro, que começa a esmurrar a maconha num moedorzinho redondo. Onde a gente está? Nenhum dos dois responde por um longo tempo. Pato fecha o baseado e Val aproveita um intervalo entre 2 berros da criança para perguntar. Em que sentido? Em que sentido o quê? Tu perguntou onde a gente estava. Quero saber que lugar é este. A gente está no vale. Tu não conhecia o vale? Não. Fica perto de onde? A Pinheira fica por ali, uns 20 minutos pelo morro. Pato aponta com o braço em câmera lenta enquanto lambe o papel do cigarro com a outra mão. É difícil conversar com vocês. Vocês falam muito devagar. Eles não respondem. Val sai de costas pela entrada da barraca
e depois tira dali um bercinho rústico com um bebê dentro, enrolado em cobertores. Na alça do berço está pendurado um enfeite que lembra uma teia de aranha. O que é isso? Um filtro de sonhos. Para filtrar os sonhos ruins? Ela faz que sim com a cabeça. Os índios da América do Norte colocavam nos berços, diz Pato. Os sonhos bons passam por esse furinho do meio, mas os ruins ficam presos na teia e se desfazem com a luz do sol. E essa pena no meio representa o ar e a respiração. O nenê olha a peninha balançando no vento e aprende que existe o ar, como funciona. Entende que é importante para ele, diz Val. A criança berra tão forte que engasga. É normal ele chorar assim? É a febre. Ele vai pegar um arzinho agora e vai parar um pouco. O que ele come? Val abre seu primeiro sorrisinho e olha de canto, achando graça dele. Ele está mamando ainda, e a gente dá um pouco de papinha. Eu mesmo preparo, Pato diz, prensando a primeira baforada do baseado e oferecendo a ele. Não, valeu. Papinha do papai, né, nenê? Val pega o baseado e fuma. A fumaça não faz mal para ele? Não. Um relâmpago revela tudo e esconde antes que se possa ver. O trovão faz uma pausa dramática e desaba. A chuva engrossa. A chaleira começa a chiar em cima do fogareiro. Ele olha em volta procurando a cachorra e não a vê. Tá procurando alguma coisa? Minha cachorra que estava aqui. Ele assobia e a chama pelo nome. Beta aparece e mantém a distância. Ela vai se sacudir e molhar tudo. A gente seca ela. Val, pega aquela toalhinha suja que pendurei na lona. Ele chama a cachorra até que ela se convença de que é bem-vinda. Ele a envolve na toalha assim que ela começa a se chacoalhar. Depois ele a seca com cuidado, falando baixinho, enquanto o Pato prepara o chimarrão e a fumaça da maconha preenche o espaço sob a tenda, se misturando aos cheiros de adubo, leite, cocô de bebê e plástico de lona. Pato cospe a água morna do primeiro chimarrão e enche a cuia de novo com água fumegante. Toma aí, homem do mato. Tu tá tremendo de frio. Chimarrão de água da chuva para ressuscitar o vivente. Ficam mateando e comendo castanhas do Pará, admirando a noite e os relâmpagos. O pequeno Ítalo sossega um pouco, e a mãe recoloca o berço dentro da barraca. Dorme aí se quiser, mas não temos colchonete, e a colcha molhou. Não quero incomodar vocês. Não incomoda. Tá bom então, tem um saco de dormir. Obrigado. Ele tira da mochila o saco de dormir úmido e desenrola parcialmente no pequeno espaço livre debaixo da lona. Para onde tu tá indo? Nenhum lugar especial, mas acho que vou começar a voltar para casa amanhã. Tá caminhando há quantos dias? Não sei direito quantos, acho que uns 10. Acho que é mais. Eu consigo carona para Garopaba ali na Pinheira? Consegue. Amanhã cedo vou descer o vale para lavar as fraldas do Ítalo. Tu desce comigo e eu te mostro o caminho. É perto. Só tem que cuidar para não errar a trilha. Tem várias que entram pelo morro e vão dar em lugar nenhum, ou na caverna do velho. Caverna do velho? Tem um velho que mora numa caverna. Onde? Do outro lado do vale. Como chega? Ele não recebe ninguém e não fica sempre ali. É o que me disseram, pelo menos. Nunca fui, ninguém vai. Mas como se chega? Fica no meio do mato, entre dois caminhos. Um deles passa no fundo do vale e o outro na parte de cima do morro em frente. É quase impossível ver a entrada antes de chegar bem perto. Já fui pelo caminho de baixo. Tem uma cerca de arame farpado e dali tu consegue ver a caverna. Os pescadores da Pinheira dizem que ele tem 200 anos e às vezes deixam peixe e farinha para ele na trilha. Deve ter alguma doença contagiosa porque sempre avisam para não passar muito perto.
Ele começa a enrolar o saco de dormir. Pode me mostrar como se chega nesse caminho de baixo? Tu pretende ir lá agora? Pretendo. Eu te mostro amanhã cedo. Agora não dá para enxergar nada. Vou agora. Me mostra ou não? Não vou sair andando no mato escuro com essa chuva. Deixa ele ir. Val resmunga de dentro da barraca. O bebê começa a chorar alto de novo. O saco de dormir ficou mal enrolado e não entra na sacola plástica. Vou deixar isso aqui, tudo bem? E volto para pegar depois. Cara, ninguém nunca vai lá. Não deve ser por acaso. Acho até que essa história de velho é só história de pescador. Falei por falar. Se ele quer ir, deixa ir, Val diz num tom de irritação. Pode pelo menos me apontar a direção da trilha certa? Só se tu me disser por que tá com tanta pressa. Eu acho que o velho da caverna é meu avô. Jarbas, vem cá. Pato empurra o óculos com a ponta do dedo, ajusta a posição da cabeça para vê-lo melhor. Depois atende ao chamado de Val e entra de cócoras na barraca. Alguma coisa nele lembra uma tartaruga. O zíper corre e a porta fecha. O clarão de mais um relâmpago ilumina a ideia, ao mesmo tempo inesperada e óbvia, de que para esses dois é uma figura temível que surgiu da noite sem aviso e que a hospitalidade pode indicar apenas que estão amedrontados. Escuta cochichos por trás do choro do bebê e o rumor da chuva. Não vê a hora de ir embora. Pato sai em seguida e explica como encontrar a trilha que dá acesso à caverna por baixo. Ele precisa continuar pelo caminho que seguia antes de avistar a barraca, descer um morro até uma praia em miniatura, onde há um antigo galpão de pesca, atravessar o córrego que passa no fundo do vale e desviar para a esquerda, em vez de prosseguir pela trilha principal. Depois de andar algum tempo pela base do morro, aparecerá outra trilha. A uma certa altura, ele verá uma cerca de arame farpado à direita, e um pouco mais adiante surgirá uma espécie de porão, que na verdade mais parece um novelo de arame farpado em volta de uns pedaços de pau. Dizem que é ali. Ele agradece o abrigo e o chimarrão e pede desculpas por não poder oferecer nada em troca. Pato se inclina e sussurra. Não diz nada, para Val não perceber. Se a gente se ver de novo e ela te acusar de ter roubado, não nega. Pato lhe entrega uma lanterna de 2 pilhas. Não posso aceitar. Passa aqui de novo mais tarde ou amanhã e me devolve. Te devo uma. Não quer mesmo ir amanhã cedo? Tenho que ir agora. Aperta a mão do rapaz e chama a cachorra, que já estava dormindo. Cobre a cabeça com um capuz e parte. A chuva está grossa e quente. Seus pés afundam no barro. Usa a lanterna para navegar até a saída da mata e guiar os passos seguintes pela trilha que logo desaparece, num declive de grama rasteira. Fora do facho da lanterna, o breu é total, mas um senso de presença dá uma noção aproximada de onde estão as árvores, as pedras, o vale, o abismo e o oceano. Vez que outra, um relâmpago oferece um instantâneo da paisagem diluviana. O vale desemboca na prainha pedregosa que o Pato chamou de prainha em miniatura. As chuvas transformaram o córrego num pequeno rio, e ele demora para encontrar um ponto de travessia. Cruza os 2 ou 3 metros de uma margem à outra, enfrentando a correnteza com a água acima do umbigo, a lanterna na boca e a cachorra abraçada ao peito. O caminho mais acessível ao longo da outra encosta do vale deve ser evidente durante o dia, mas demanda uma exploração cuidadosa no escuro. Dá meia volta e se reorienta toda vez que topa com um barranco ou mato fechado bloqueando sua passagem. Quando começa a suspeitar que a busca será inútil, aparece a cerca de arame farpado. Prossegue alguns minutos, tateando a cerca com a mão direita, até se deparar com um portão de fios de arame enferrujados. Uma rápida inspeção com a lanterna
revela que abri-lo é mais fácil do que aparenta. Libera o pau da cerca de uma alça feita de cordão de nylon e o cordão se deita docilmente na terra encharcada. Por alguns metros, o acesso não passa de uma abertura quase indistinguível no meio da mata fechada. De repente, uma trilha caprichada de chão batido se desenha diante do facho da lanterna. A grama nas margens parece ter sido aparada recentemente, e a superfície está firme e nivelada, mesmo após semanas de chuva. O caminho começa a subir a encosta, serpenteando ao redor de rochedos, que a uma certa altura formam uma parede contínua à sua esquerda. Passa a mão pela pedra visguenta, se apoiando em sua solidez reconfortante. A cachorra vem perto, farejando seus tornozelos. Ele se dá conta de que a vegetação selvagem começou a exibir toques paisagísticos. Repara nos canteirinhos de grama bem cuidada e nas bromélias atadas com arame aos troncos de árvore que passam por cima da trilha como arcos. Surge uma escadinha natural com degraus moldados por raízes, e depois de mais de uma curva abrupta em volta de uma pedra, ele se depara com um grande aquário retangular posicionado à margem da trilha. Chega mais perto e aponta a lanterna. No interior da caixa de vidro, há uma porção de lascas de pedra, de barro ou de cerâmica, dispostas como vitrine de um museu. A curvatura suave de vários fragmentos sugere que sejam pedaços de estátuas, vasos ou pratos antigos. Algumas apresentam inscrições em caracteres desconhecidos ou padrões de triângulos e losangos. Num dos cantos do aquário estão reunidas meia dúzia de pontas de flecha, semelhante às que ele encontrou nos primeiros dias de andança. A tampa do aquário foi bem vedada, e a areia muito branca que tapa o fundo preserva uma secura que já parece extinta do mundo. Um pouco mais adiante, a trilha é subitamente interrompida por um rochedo. Olhando bem, percebe que há uma passagem baixa entre a pedra e o chão. Baixa a ponto de forçar um homem a se agachar. Em volta dessa abertura foi construído um pequeno portal de taquaras. Fica um tempo escutando, mas só ouve a chuva. Desliga a lanterna. Uma claridade muito tênue, quase indetectível, vaza pela abertura. Ele se agacha e entra. Levanta dentro de uma espécie de antecâmara rochosa, debilmente iluminada pela mesma claridade que vazava na trilha. À direita, há uma abertura natural, invadida pelos ramos de uma árvore e tapada em parte por uma placa ondulada de telha de amianto. Uma fenda vertical estreita dá acesso a uma outra seção da caverna. Liga a lanterna e passeia um pouco com um facho de luz. Ao fundo está deitado um grande casco de tartaruga marinha. A cachorra finalmente se anima a entrar e, depois de se habituar por alguns instantes, começa a rosnar baixinho. Ele ilumina a fenda com a lanterna, vira o corpo de lado e a atravessa com 2 passadas laterais. O velho está de frente para ele, olhando, acomodado no que parece ser uma velha cadeira de balanço, forrada de pelegos de ovelha. A luminosidade do lampião a gás pendurado numa das paredes de rocha revela de imediato o tamanho da caverna, mas esconde os detalhes na penumbra. O velho está com os 2 braços apoiados nos encostos e sua barba cinzenta desce até a metade do peito. Ainda possui alguns fios brancos nos lados da cabeça. Tem um olho largo, um nariz estreito e os olhos afundados no crânio. É um homem alto que encolheu. A calça, o colete e o casaco de lã desbotados e furados deviam ser elegantes quando novos. A intensidade de sua figura cadavérica é reforçada pela presença de uma moça mulata, de no máximo 20 anos, sentada num banco bem ao lado, um pouco atrás da cadeira de balanço.
Ela veste uma espécie de hobby de tricô em um tom arenoso e uma tiara de brilhantes que só pode ser uma imitação de plástico. Um de seus braços está pousado com delicadeza no ombro do velho. Os dois observam o invasor com o mesmo olhar petrificado e reluzente. Boa noite, ele diz, tirando o capuz da cabeça. O velho gira um pouco a cabeça como um cachorro curioso e franze o senho. Suas sobrancelhas frondosas são cinzentas como a barba. A sua pele faz pensar numa mala de couro com séculos de uso. A moça arregala os olhos de repente e parece espantada. Ela sussurra alguma coisa no ouvido do velho e ele ergue a mão direita na altura do rosto dela, pedindo silêncio. Depois o velho também cochicha alguma coisa no ouvido da moça. Ela levanta, dá alguns passos, até um nicho escurecido mais para o fundo da gruta, e fala com alguém. O teto da caverna é uma enorme laje de pedra que cai em ângulo de uma altura de 3 metros até perto do chão. O lugar está seco e aquecido, e há uma lona azul vedando um dos cantos da laje. Perto de onde está, há uma tora de madeira que serve de mesinha para uma esfera perfeita de granito, do tamanho aproximado de uma bola de futebol de salão. Um relâmpago revela 2 aberturas, uma à direita, dando para o mato, e a outra às suas costas, para onde calcula que estejam o vale e o oceano. Mas a luz que pisca 2 ou 3 vezes no instante não é o suficiente para que identifique a terceira pessoa com quem a moça acabou de falar. O interior da habitação rupestre tem uma fragrância limpa e mineral. Não sente cheiro de gente morando ali. Uma poça d'água está se formando ao redor de seus pés. Desculpa, estou molhando tudo. O velho se inclina um pouco para frente e faz sinal com o indicador para que ele se aproxime. A cadeira de balanço range. Ele escuta a cachorra rosnando na antecâmara. Deve estar com medo de se esgueirar pela fenda. Dá 3 passos e chega mais perto do velho. Por trás dele e da mulata se levanta uma menina de uns 13 anos, de pele branca, cabelos negros emaranhados e um aspecto feral. Ela o espia com os olhos incultos enquanto escuta uma instrução que está sendo balbuciada pela mulher mais velha. No recanto de onde ela acaba de se levantar, é possível ver agora uma outra menina, loira e maior que a primeira, enrodilhada sobre uma cama de colchonetes e almofadas. Estava dormindo e esfrega os olhos enquanto tenta entender aos poucos o que se passa em volta. A mulata retoma a mesmíssima posição no banco ao lado do velho, com o braço liso tocando seu ombro como uma acompanhante de baile. Suas unhas estão feitas. A menina que levantou, a de aparência selvagem, vai ainda mais para o fundo da caverna. Ali há uma minúscula cozinha com prateleiras de tábuas repletas de potes e latas e uma chapa de fogão a lenha instalada sobre um forno de pedras. O laranja e violeta das brasas ainda pulsa de leve. A menina põe uma chaleira de ferro na base quente da chapa. — O que tu quer comigo? Diz o velho. É a voz do seu pai. Queria te conhecer. Veio me buscar? Não, só vim te ver. Eu sou teu neto. É mesmo? O velho ri pelo nariz. Que interessante. Deixa a lanterna desligada em cima da tora de madeira, ao lado da esfera de granito, e começa a tirar as alças da mochila do ombro. O velho estremece. Só vou pegar uma coisa aqui dentro. Revira dentro da mochila até encontrar o espelhinho de banheiro. Está todo trincado e a imagem que ele obtém do próprio rosto é um mosaico totalmente desfigurado. O velho ri de novo, dessa vez com mais vontade, enquanto ele passa a mão pelo rosto e pela barba tentando inutilmente lembrar da própria aparência. Já duvidei da minha imagem no espelho, o velho diz,
mas é a primeira vez que a minha imagem duvida dela mesma. O velho fica sério de novo. Seus pés descalços e carbunculosos batem algumas vezes no chão de terra dura. A menina selvagem traz uma caneca de barro cheia de algum chá e a entrega para a mulata, que, por sua vez, a coloca nas mãos do velho. Ele chupa um pouco da bebida quente, fazendo ruído, e devolve a caneca para a mulata. Põe o espelho quebrado de volta na mochila. Pega a carteira. Abre e retira a fotografia recortada do avô. A barba está cinza, o homem está menor. Perdeu metade do tamanho, mas só pode ser o mesmo. Entrega a fotografia para o velho. Nesse meio tempo, a cachorra se animou a passar pela fenda. Ela se volta para a cadeira de balanço e começa a rosnar. O velho não repara na cachorra. Parou de rir e está fitando a fotografia. Seus olhos pulam algumas vezes do retrato para o rosto do homem mais jovem à sua frente, e sua fisionomia vai se transfigurando aos poucos em algo mais perplexo e ameaçador. Por fim, ele larga a fotografia em cima do colo e faz sinal para que ele se aproxime ainda mais. Ele se aproxima. A mulata a levanta do banco e recua um passo. O velho põe a mão cadavérica em seu rosto e no meio do caminho ele repara que o dedo mínimo e o anular estão faltando. Os 3 dedos são moles e quentes e passam por cima de sua bochecha, nariz e olhos. O velho recolhe a mão e parece confuso. Tu é real? Sim, eu sou teu neto. O velho esfrega os olhos, pressiona a ponte do nariz entre o polegar e o indicador e tenta olhar de novo, incrédulo. Começa a arfar pelo nariz. Tu nem sabia que tinha um neto, né? Tu não devia estar aqui. A mulata recua mais um passo. Faz meses que eu estava tentando descobrir o que aconteceu contigo, vô. Todo mundo acha que tu tá morto. Conheci a Santina. Isso não tá certo. Tu não devia estar aqui. O velho se retorce um pouco na cadeira e balança a cabeça repetindo não, não. A menina que estava deitada ergue o tronco e olha em volta alarmada. O rosto dela tem alguma deformidade que é difícil distinguir no escuro. A mulata se agacha e faz as 2 menores se deitarem de novo. A cachorra late 1, 2, 3 vezes e o velho se dá conta da presença dela somente agora. O pai morreu no início do ano. O teu filho. Fora. Tudo bem, eu só... O velho levanta da cadeira e parece se desdobrar num homem 2 vezes maior. O braço direito pende nervoso, um pouco afastado do corpo, com uma faca na mão. A mulata abraça as 2 meninas e acompanha a cena olhando por cima do ombro. Não precisa isso, eu tô saindo. O velho se estica para o lado e apaga o lampião num gesto rápido. Tem a sorte de conseguir agarrar o braço dele a tempo no escuro, mas sente a faca fisgando a cintura. Ouve a cachorra se atracar na perna do velho. Grita, mandando ele parar, mas é evidente que ele não vai parar. As meninas gritam todas ao mesmo tempo e depois se fingem de mortas. Eles caem por cima da cadeira de balanço e por cima das prateleiras da cozinha. As brasas sob a chapa do fogão são a única fonte luminosa no interior da caverna, e ele vai tentando empurrar o avô naquela direção. O velho não dá um pio, apenas mantém seu corpo ossudo, retesado, e investe no ataque sem cansar, como uma aranha armadeira tentando agarrar a presa para descarregar o veneno. Consegue jogar o velho por cima da chapa do fogão e aproveita que se livrou das suas garras por um instante para se precipitar na direção em que julga haver uma saída. Tateia as paredes de pedra, mas não consegue encontrar a fenda por onde entrou. Um fiapo de relâmpago ilumina as outras 2 aberturas da caverna, e ele se joga pela mais próxima. Vai dar num pequeno promontório que deve ter vista para o vale durante o dia, mas que agora não passa de um parapeito para o nada.
Teme que o velho venha no seu encalço e salte no seu pescoço a qualquer momento. Portanto, sai correndo e despencando pela encosta, sem ver nada no caminho, até dar de encontro à cerca e espetar as mãos e as coxas no arame farpado. Grita de dor e, ao mesmo tempo, se sente aliviado porque dali pode correr para o fundo do vale, para o riacho, para a praia. Depois de abrir uma distância que parece um pouco mais segura, faz uma pausa para pegar a faca de cabo de tatu na mochila, mas se dá conta de que a mochila ficou para trás, assim como a cachorra. O nome dela fica entalado em sua garganta. Gritos vão denunciar sua posição. A adrenalina vai sendo metabolizada e, no lugar do instinto de fuga, se instala a paralisia. Quer voltar para buscar a cachorra, mas já não sabe onde está. O barulho do mar reverbera nas paredes do vale. Tateia o lugar em que sentiu a facada, no lado direito do abdômen, e tem a impressão de que o estrago não foi muito grande, mas dói. Começa a andar numa direção qualquer, somente para não ficar parado enquanto tenta decidir o que fazer, e escorrega por um pequeno barranco até cair no riacho. O sentido da pequena correnteza permite deduzir a localização aproximada do mar e de cada um dos lados do vale. O casal da barraca tem um lampião a gás. Devem ter uma faca, outra lanterna, quem sabe até um telefone celular. Vai escalando a encosta aos trancos, implorando pelo clarão de um relâmpago e sendo puxado pela razão de um lado e pelo medo do outro. A todo instante tem a impressão de que a cachorra o alcançou e, somente agora, quando topa com as primeiras árvores da crista do morro, a ausência da companheira vai se tornando concreta. Finalmente toma coragem para gritar. Beta! Grita algumas vezes com as mãos no lado da boca. Os chamados se perdem no vale invisível. Continua procurando a barraca entre as árvores. Enxerga melhor de olhos fechados, como se surpreendido à noite por uma queda de energia dentro da própria casa. O choro do bebê se extinguiu. Ou talvez ele esteja muito longe de onde pensa estar. Chama os nomes do casal, mas não há resposta. As árvores começam a rarear e ele acelera o passo na esperança de encontrar alguma referência a céu aberto. Um relâmpago ilumina o penhasco. O seu passo no vazio e um mar revoltoso é o próprio caos se estendendo para todos os lados. Quando tudo se apaga de novo, ele ainda está começando a cair e só no meio da queda entende o que está acontecendo. Agradece ao ver o relâmpago. Por pouco não morre sem ver, como um cego. Ou vai ver que a vaidade da morte não tem limite, ele pensa. E mesmo para os cegos, ela se exibe no último instante para que pensem nela enquanto acontece. Durante a queda, a visão do vórtice de vagalhões e espuma que o engolirá fica estampada em sua mente como uma nitidez hiperreal. O mar que ele tanto adora, ostentando sua faceta mais privada e destruidora, revelada a pouquíssimos homens. Na iminência do impacto, ele fecha bem os olhos, como é inevitável fazer ao mergulhar. Dentro d'água, não há indícios da ferocidade vislumbrada na superfície. Seu corpo chega desacelerado às pedras lisas e visguentas no fundo, e ele se percebe suspenso no murmúrio surdo do mar gelado, sendo embalado de leve pela correnteza. Aprendeu com o irmão mais velho a furar as ondas grandes para ultrapassar a arrebentação. Não importa o tamanho da onda, tinha-lhe ensinado. Mergulha bem rente ao fundo e vai na direção dela, o mais rápido possível. A onda vai te puxar por baixo dela e tu vai sair do outro lado. É o que ela faz quando quebra. Se tu tentar recuar, ela explode na tua cabeça. Se tentar furar pela superfície, ela te junta e te joga no liquidificador. Bom para quebrar a espinha ou ser fatiado pelos corais. O irmão já surfava bem na infância, mas ele próprio não gostava de pranchas, preferia ficar nadando.
A primeira coisa que faz agora, instintivamente, antes de tentar retornar à superfície, é estudar as forças da água até poder dizer com alguma certeza em que direção as ondas estão arrebentando. Dá algumas braçadas no sentido inverso da ondulação, sobe, pega ar na superfície e volta para o fundo, procurando se afastar do risco de ser arremessado contra o costão pedregoso. O fundo é silencioso, a água é protetora e retarda o tempo. Mas a superfície é o inferno. Esteiras de espuma surgem de todos os lados, cobrindo sua cabeça, e a água salgada desce por sua garganta. Gasta fôlego para se livrar dos tênis e da jaqueta que dificultam seus movimentos. Não se vê lua, nem estrelas, nem nada que possa ajudá-lo a se orientar. Seu corpo é erguido até a crista das ondas e depois sugado de volta para o fundo dos vales. E não dá para diferenciar muita coisa além desse sobe e desce. O embate a seu redor envolve forças naturais já conhecidas, mas não há arena distinguível. É um pedaço de carne insignificante à deriva. O primeiro relâmpago que pisca desde a queda não ilumina nada além de uma grande nuvem uniforme que tapa toda a redoma do céu e contrasta com o horizonte negro. Precisa escolher uma direção e nadar em paralelo à costa, até alcançar uma praia qualquer. Seus olhos ardem de sal. A força de seus braços parece inútil contra a violência das ondas, mas ele sabe que não é assim, que pegando a corrente certa e nadando na direção certa, ele vai acabar fugindo do costão e chegando à areia, por mais que isso possa demorar muitas horas. Pela primeira vez, fica calmo bastante para dar atenção ao frio que penetra camadas cada vez mais profundas do seu corpo. Precisa encontrar o ritmo apropriado para manter o corpo aquecido e prosseguir pelo tempo que for necessário. O terror aparece quando ele imagina recifes e animais marinhos ou contempla a possibilidade de estar nadando na direção errada e se afastando da praia com braçadas firmes e regulares, adentrando na vastidão esmagadora de onde não haverá volta. No restante do tempo, porém, ele se concentra no nado, na respiração, em sinais que possam ajudá-lo a manter uma linha reta, que dê em algum lugar. A certa altura já não crê estar metido em nenhuma enrascada muito maior que as outras que já nadou longas distâncias em piscinas olímpicas e travessias marítimas com centenas de outros atletas. Isso tudo tem algo de familiar. É como aqueles 3 quilômetros finais da travessia de Tapes, que nadou com cãibras na coxa, como a hipotermia no meio da prova de ciclismo que quase o tirou do Ironman de Florianópolis. Toda prova tem um ritmo certo. É preciso medir a força e ficar atento ao estilo, ao desenho das braçadas, à frequência das pernadas e, acima de tudo, se concentrar e manter a concentração no nado até que mente e corpo sejam uma coisa só, o que inaugura condições para que ele e a água se tornem uma coisa só e não haja mais necessidade de se concentrar. Todos os momentos anteriores pareciam tê-lo preparado para isso. É a prova para a qual treinou a vida toda. A imaginação pode ser uma aliada nessas horas. Imagina competidores ao seu lado e no seu encalço. Apenas os melhores nadadores do mundo. O líder que deseja ultrapassar está batendo pernas bem à sua frente. É só nadar na esteira dele. A mente é crédula e esse adversário inventado se torna real em pouco tempo. Um homem de carne e osso que sente o mesmo frio e o mesmo cansaço, um companheiro. Quase pode tocar seus pés com a ponta dos dedos. E quando esse faz de conta em particular se dissipa, ele imagina outras coisas. Que está sendo perseguido por tubarões descomunais e leviatãs de aparência ignorada. Que se fizer uma pausa ou diminuir o ritmo, será fulminado por um raio. Que está deixando a morte para trás. Que uma mulher silente e amorosa o aguarda nas areias da praia. Uma mulher que não se parece com nenhuma que já teve,
mas sem nada de extraordinário. Ela o recebe sem susto, deixa que deite a cabeça sobre suas coxas empanadas de areia para descansar pelo tempo que for preciso, e diz que eles precisam um do outro, que sempre terão vontade e serão capazes de prover tudo o que o outro deseja, sem exceção. Dá para saber que ela está dizendo a verdade. Ela desliza a ponta dos dedos por sua têmpora e pergunta o que ele quer. Ele balbucia que não muito, apenas que as pernas dela sejam quentes ao toque do inverno e frias no verão, e que tenham uma guriazinha ranhenta para ralar os joelhos correndo em volta da casa, e que se possa ver uma laguna que fique dourada no fim da tarde, mesmo que de longe. Acima de tudo, que ela continue quentinha quando ele estiver com frio. Nada mais. Depois é a vez dela. Me diz o que tu quer. Ela vai dizendo e ele aprova tudo, e pergunta o que mais. É uma lista interminável de coisas, e garantir que providenciará cada uma delas traz um prazer infinito, não importa o que seja. Vai dando tudo, uma coisa para cada abraçada, implorando que ela não pare, obtendo disso a força que necessita.